o que a gente entende? Que o convívio com uma pessoa que faz uso de algum tipo de entorpecente vai afetar os membros daquela família. Então, não é, eu particularmente falando, não é que você dependa do álcool, né, ou da droga, ou daquela pessoa em si, tá? Gera aí uma dependência, uma vez que você convive com ele, sim. Então isso te traz reflexos dessa convivência. O programa existe, a Irmandade existe, para que você se recupere disto. Então o Naranon, eu faço parte aí da Irmandade há 8 anos. Realmente é um programa de recuperação, voltado para a família. Uma vez que a família se recupera, então ela começa a mudar de atitudes, né? Porque ela tem a sua recuperação. Essa mudança de atitudes reflete no familiar, que muitas vezes, na maioria das vezes, acaba buscando ajuda, ou junto, ou logo, né, depois. Então isso, para mim, refletiu positivamente. Olá, estamos começando agora mais um Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior de utilidade pública, falando sobre a dependência química e os variados tipos de vícios e compulsões. Agora você confere o que vai assistir no programa de hoje. Na matéria de hoje você vai conhecer os distúrbios alimentares. Seguindo com o tema, você confere ainda uma entrevista com a doutora Maré Alvarenga. Veja ainda dicas de leitura relacionadas ao alcoolismo e à codependência, além das respostas às dúvidas dos telespectadores. Participe do seminário Dependência Química para Casas Espíritas, promovido pela USE Distrital Jabaquara. Ele acontecerá no dia 29 de abril, das 8h30 às 17h30, na sede da Fraternidade Espírita Alta de Souza, que fica na rua Loef Green, número 1428, na Vila Clementino, em São Paulo. Informações pelo telefone 11 3721 0098. Entre os vários transtornos compulsivos, um cada vez chama mais a atenção: o da alimentação, seja relacionado aos que pouco comem para seguir os padrões da moda ou aos que não conseguem parar de comer para preencher um vazio. Na era da sociedade industrializada, uma alimentação saudável está cada vez mais escassa. Diante de tanta fartura e opções, difícil resistir à tentação. Tentação que pode ganhar grandes proporções e sair de controle. Bom, eu como comida, mas prefiro lanche. Final de semana é lanche, sexta-feira chega sexta-feira é só lanche, sexta, sábado e domingo. Agora, geralmente, segunda até quinta-feira é comida mesmo. Lanche, salgadinho, umas tranqueiradas mesmo. Come, não tem necessidade, já tá cheio, já tá satisfeita, tá comendo ali. Por que eu tô comendo de novo? Por que eu vou comer mais isso? O problema é que os erros de alimentação podem começar na infância. Quando nós falamos em distúrbio alimentar, a gente tem uma série de doenças psiquiátricas. As mais conhecidas são a anorexia nervosa, bulimia nervosa e, mais recentemente, começa a ser descrito um outro quadro que parece que é muito importante, que é o que se chama de compulsão alimentar, ou transtorno da compulsão alimentar periódica. São indivíduos que começam a comer uma grande quantidade de alimentação, algo que qualquer pessoa que observar vai dizer: nossa, é um excesso, é um exagero em relação ao que uma pessoa normal come. Isso é feito de uma maneira muito rápida, o indivíduo diz que perdeu o controle, é como consumir uma droga. Além do reconhecimento do compulsivo, é importante uma avaliação e pesquisa de outro quadro psiquiátrico associado para encontrar as causas. Só é possível tratar na psiquiatria os quadros psiquiátricos e mais especificamente compulsão alimentar e outros quadros alimentares quando a gente tem uma equipe formada no mínimo por psiquiatra, terapeuta individual, terapeuta familiar, nutricionista, educadora física, enfermeira, ou seja, a gente sempre tenta trabalhar multiprofissionalmente.
A primeira pergunta que deve ser feita é: sinto vontade apenas de comer quando estou com fome ou esse hábito está se tornando uma fuga constante? Na dúvida, busque ajuda em grupos como os Comedores Compulsivos Anônimos. O telefone em São Paulo é 0 operadora 11 3493 0710. Ou acesse o site da TV Mundo Maior. Lá você pode responder a um questionário sobre o tema www.tvmundomaior.com.br. A doutrina espírita nos ensina que todos nós temos um perispírito. Está lá nas questões 93 a 95 do Livro dos Espíritos. Trata-se de um corpo, segundo a doutrina, semimaterial. Um corpo de uma matéria quintessenciada que para nós não é possível ver, mas que ainda assim para os espíritos é uma matéria grosseira. A função do perispírito é fazer a ligação entre o espírito e o corpo de carne, que é grosseiro, para a manifestação direta do espírito. Logicamente, esse corpo perispiritual, ele recebe toda a energia deletéria de todas as ações humanas. Excesso na alimentação, falta na alimentação, excessos em várias condutas humanas que trazem algum prejuízo para o corpo material, trazem também prejuízo para o perispírito. E isso fica ali, marcado indelevelmente no perispírito, o que faz com que a pessoa leve problemas de uma para a outra reencarnação. Assim, sempre que o excesso for voluntário e prejudica o corpo físico, ele também vai adoecer o corpo perispiritual e pode ser levado esse problema para futuras reencarnações. Daí a necessidade do ser humano na sua vida manter um equilíbrio em tudo, inclusive na alimentação, no consumo de alimentos, seja por excesso, seja pela pouca quantidade de alimentos, você perde esse equilíbrio e vai causar problemas para o futuro. No livro Alcoolismo e Abuso de Substâncias Psicoativas, a autora Ilma Ribeiro Silva expõe um dos grandes problemas deste século, a dependência química. Temas como a dinâmica psicossocial que envolve a família e o fenômeno da codependência são tratados nessa obra, que retrata a convivência com usuários de álcool e drogas. Já em Eu Faço Tudo por Você, Sandra Maia entra a fundo no universo da codependência, numa obra dirigida a mulheres e homens que amam demais. Entretanto, a forma encontrada pela autora faz com que jamais o livro se torne pesado ou chato. Eu Faço Tudo por Você oferece um espelho onde qualquer um pode se olhar e checar seus próprios padrões de relacionamento. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Você sabia que um estudo feito no Brasil indicou que mais de 42% das vítimas fatais de acidentes de carro havia ingerido álcool em excesso? Essa obra da Casa André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona eu. Aqui é a casa de Deus. Drogas, agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno, sempre.
Você sabia que nas estradas da Europa, cerca de 10 mil pessoas morrem por ano em acidentes relacionados ao uso de álcool? Você pode participar do Vida Nova enviando suas dúvidas e também sugestões. E você pode fazer parte da divulgação espírita associando ao Clube Amigos da Boa Nova. É só ligar para 0800 12 18 38. E agora nós vamos ver quais são as perguntas dos nossos telespectadores. O primeiro e-mail que eu tenho aqui hoje é da Janaína, lá do Paraná. Um abraço para o pessoal do Paraná. Olha, olá a todos vocês, diz Janaína. Parabéns para o programa. Fico muito feliz em acompanhar e entender cada vez mais o que se passa quanto ao assunto das drogas. Tenho um irmão que passou por este problema e hoje acho que posso entender melhor, mas queria ajudar mais. Por isso gostaria de saber se existe algum grupo desses anônimos que eu possa participar para ajudar. E como esse grupo pode me ajudar a entender melhor. Ainda não entendo direito a utilidade dos grupos anônimos. Olha, Janaína, você deve ter aí na sua cidade mesmo, grupo de alcoólicos anônimos, AA, narcóticos anônimos, NA. Normalmente o Amor Exigente também está na grande maioria das cidades do Brasil. E outros grupos anônimos que você pode se informar aí na sua cidade. Nas reuniões dos anônimos, a grande importância é que ninguém está ali para colocar o dedo na ferida do outro, para julgar o outro. Cada um está ali apenas para contar a sua experiência. E em contando a sua experiência, dividindo as experiências, as pessoas vão aprendendo mutuamente. Seria muito interessante você participar de um grupo, tenho certeza que você iria aprender muito. O segundo e-mail de hoje é do Carlos Santos, de São Vicente. Ele disse que gostaria que vocês lessem meu e-mail no ar. Tenho um filho que é viciado, mas está em recuperação. Ainda me sinto culpado por isso, mas às vezes acho que não é minha culpa. Meu outro filho não usa drogas e este usou. Criei os dois iguais, mas parece que não criei igual. Foi uma falha minha? Olha, meu amigo Carlos, é lógico que a criação e a educação dos pais é importantíssimo na formação dos filhos, mas não é somente esse fator. Cada ser humano ele é único, ele traz um passado, conhecimentos de vidas passadas e toda uma experiência que vão também ser preponderantes em todas as situações da vida, inclusive no fato dele vir ou não vir a ser um dependente alcoólico ou um dependente de outras drogas. O importante não é buscar culpados, o importante é buscar a cura da doença. Dedique amor ao seu filho, esteja do lado dele, dê o apoio todo de que ele necessita para conseguir vencer as drogas. E assim você estará cumprindo a sua missão de pai. Um abraço e boa sorte para você. Problemas com drogas? Os Narcóticos Anônimos podem te ajudar. Participe das reuniões do grupo em sua cidade. Para saber como, entre em contato através do telefone 11 3101 9626 ou acesse o site www.na.org.br. E voltando ao principal assunto do bloco anterior, você confere agora a entrevista com José Carlos. Bem, amigos, agora nós estamos aqui com a doutora Marli Alvarenga, que é especialista em transtorno alimentar. Ela é supervisora do Ambulim. Ela vai explicar melhor, mas o Ambulim está ligado ao Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, que é a USP, né? E a senhora, lógico, uma fonte importante de informação para a gente falar sobre esse tema altamente importante e, na verdade, entre aspas, está quase na moda hoje, né? Então, o que é, doutora, anorexia e bulimia, esse tema? Dá para a senhora diferenciar o que é anorexia e o que é bulimia? Os dois quadros estão dentro do que a gente chama, então, de transtornos alimentares, que são caracterizados por alterações profundas do comportamento alimentar. No caso da anorexia, você tem um comportamento restritivo mais marcante. Essa paciente come muito pouco, vai restringindo muito a dieta dela, o que leva a um baixo peso importante. Ela perde muito peso, ela ou ele, né? Existem muitas meninas, mas também alguns meninos. E essa é a característica mais marcante do quadro, que também pode ser intercalado por compulsões, mesmo dentro do quadro da anorexia nervosa. Na bulimia, as compulsões são mais marcantes. Ela também pode ter períodos de restrição, ela também tenta fazer dieta e comer muito pouco, mas existe a presença sempre dos episódios compulsivos, onde ela perde o controle e come demais. Aí se sente muito culpada e tenta utilizar algum método compensatório, como a gente
gente chama, para tentar, então, eliminar esse excesso de alimentos ingerido ou compensar isso de alguma forma. Um pode levar ao outro ou é bem distinto, bem... Não são muito distintos. Algumas pacientes alternam um quadro para o outro, né? Não necessariamente um quadro leva ao outro, mas anoréxicas podem evoluir para bulimia, né? E bulímicas podem evoluir para anorexia. Mas o anoréxico, quer dizer, um sinal forte é que ele é magro, é isso? Está sempre muito abaixo do peso, não é só ser magro, né? Está abaixo de um mínimo para a idade e para a altura esperada dessa pessoa. E o bulímico, ele é obrigado a fazer o vômito, não? Não, o vômito provocado é um dos métodos compensatórios. É o mais frequente, mas não necessariamente o paciente faz isso. Ele pode abusar de medicamentos, especialmente laxantes e diuréticos, ele pode fazer atividade física excessiva, o que é bem comum também, ou ele pode às vezes só compensar com uma dieta muito restrita ou até com um jejum absoluto, por algumas horas ou por dias até também. E na bulimia ele sempre tem peso normal ou acima do normal. A senhora, como especialista, lógico, deve ter atendido muitas pessoas. O que sente, assim, no geral, essas pessoas? Tem alguma característica, assim, de sentimento, de expressar as crenças distorcidas que ela tem a respeito dela mesma, do mundo? Essa pessoa tem algumas predisposições psicológicas para desenvolver esse problema, né? Do ponto de vista psicológico, duas características muito generalizadas são ter uma autoestima muito baixa e ser muito perfeccionista. E aí, no caso específico dos transtornos alimentares, isso recai muito sobre a questão corporal. Então, é uma pessoa que nunca se acha bonita o suficiente, nunca se acha magra o suficiente, como você tem também um ideal de beleza hoje que é cada vez mais magro, ela está sempre brigando para tentar chegar no suposto peso ideal que ela escolheu para ela. Mas ela tem noção, ela sabe da sua realidade, ela sabe que ela está fazendo alguma coisa que não deve... Depende da paciente. Normalmente na bulimia você tem meninas ou meninos um pouco mais velhos e normalmente um pouco mais conscientes do problema. Na anorexia é uma doença que se inicia na pré-puberdade, até na puberdade, às vezes então com adolescentes muito jovens, às vezes eles não têm muita noção do que está acontecendo. E também é típico do problema ter o que a gente chama de uma grande insatisfação com a imagem corporal, que pode evoluir até para uma distorção da imagem corporal, e às vezes então eles não têm uma noção de que na verdade tem um peso já magro ou normal, eles sempre acham que está realmente inadequado, se enxergam de uma maneira inadequada. Como nem todo mundo desenvolve essa doença, né? É doença? Na verdade, os psiquiatras têm todo um jeito de discutir isso. Na verdade, a gente prefere transtorno ou distúrbio, porque para falar em doença, a gente precisaria ter certeza sobre as causas, certeza sobre o tratamento, e a gente, na verdade, tem alguns indícios, a gente não tem absoluta certeza. Mas quais são, vamos dizer assim, a predisposição ou as causas desse transtorno? A gente fala tem investigação sobre isso? Tem algumas. A gente tem 4 grandes fatores etiológicos. Então existe a soma... Etiológico é a causa, né? Isso. Existe a soma de alguns aspectos biológicos que passam até por questões genéticas. Não é uma doença genética, mas existe uma predisposição genética que tem sido cada vez mais estudado. Então é mais fácil ter o problema quando na família já tem alguém com problema ou quando na família você tem outros antecedentes psiquiátricos. Existe uma predisposição, então, psicológica também, existe uma questão familiar envolvida, tanto do ponto de vista de dinâmicas psicológicas dessa família, como o jeito da família lidar com peso, com imagem corporal e com alimento. É mais na adolescência que inicia, não? Especialmente. Existe uma questão de pressão cultural também, então tudo isso se soma, né? E aí quais são as pessoas que mais podem ter o problema? Então, quando eles tem essa predisposição, a adolescência é uma fase de incidência maior, ser do sexo feminino é um fator de risco então, maior. A pressão social é grande também, é uma causa forte, né? A gente acredita que hoje ter um número maior de transtornos alimentares do que a gente tinha no passado está relacionado a esse modelo social. Tem algum tipo de comportamento assim estranho que a senhora poderia, vamos dizer assim, esclarecer para a gente em relação à bulimia, em relação à anorexia? Porque eu penso o seguinte, a criança está lá, o adolescente está em casa, o pai, a família, fica ansiosa, fica prestando atenção, ela está emagrecendo. Tem o horário da comida, aquele ritual normal das famílias, e daí?
Ela não come? Elas desenvolvem uma série de comportamentos diferenciados e às vezes até bizarros em relação à alimentação. Muitas vezes elas tentam fingir para a família que estão fazendo uma coisa normal, né? Então não gostam mais de comer à mesa, querem comer sozinhas no quarto, fazem isso isoladamente até para não mostrar como são esses hábitos. Quando elas estão comendo com os outros, elas podem se utilizar de alguns recursos para isso. Então às vezes fica mexendo muito no prato, né? Pica em pedaços muito pequenos, joga um pouco para lá, um pouco para cá e tal. Então na verdade mexe muito com a comida sem comer nada. E se levar esse prato para o quarto, se levar para outro lugar, pode acabar jogando comida no lixo, dando para o cachorro, fazendo algumas coisas para se livrar do alimento. Doutora, do ponto de vista biológico, é lógico, as células vão pedir nutrientes, proteínas, sais minerais, vitamina e lógico, ela vai ter impulsos para comer. Como é que acontece isso? Ela não come, o que ela faz para inibir, para acabar com esses impulsos? Ela refreia? Tem explicação disso? Não, é muito complicado. Dá para ensaiar a explicação? É psicológica mesmo. Normalmente as pacientes com anorexia especialmente, elas se sentem muito controladas por negar a sensação de fome. Então, se eu consigo, mesmo com fome, não comer, eu sou muito poderosa. Comida, por exemplo, ou não? Às vezes elas até gostam muito de cozinhar, mas elas nem experimentam. Elas só fazem para o outro. E pode até ficar olhando você comer. De defesa, então compensatório de alguma forma. Então, e às vezes gostam de ficar lendo receita, assistindo programa de televisão que mostre comida ou receitas, mas elas não provam. Doutora, o nosso programa aqui a gente fala basicamente, nosso tema principal é abuso de drogas. E a questão das anfetaminas, dos moderadores de apetite, elas abusam disso? Porque a gente sabe que há uma disponibilidade muito grande hoje, isso é um problema complicado no Brasil ainda, né? A gente está sendo alertado pela Organização Mundial de Saúde há muito tempo, mas... Nós somos o que mais abusa. O nosso governo não tem tomado medidas satisfatórias a respeito. Isso é mais frequente na bulimia nervosa, onde existe essa questão de usar outras drogas, como laxantes diuréticos, emagrecedores e anfetaminas, para compensar os abusos alimentares. Isso é uma característica bastante brasileira, né, do que quando a gente compara trabalhos fora, as pacientes não têm acesso à anfetamina para compensarem dessa forma, mas aqui tem. Então a gente recebe frequentemente no ambulatório, nos consultórios, pacientes que, além de terem todas as características do transtorno alimentar, têm um vício, né, vamos dizer assim, em anfetamina. E aí é mais um complicômetro para resolver, porque muitas vezes não é fácil parar de utilizar. Depois, né? A senhora acabou de falar dos laxantes, diuréticos, das dietas. Existe perigo sem prescrição, porque a gente sabe que está mais ou menos disponível aquelas dietas, né, que passam um para o outro sem ir no médico e tal. Quais são os perigos mais graves de um laxante, de um diurético? Existe perigos metabólicos? Claro. Então existe uma banalização muito grande disso na nossa visão, né? Que o diurético vai ter indicações muito específicas para problemas renais ou cardíacos, né? Fora isso, não tem nenhuma indicação. Mulher especialmente acha que isso é interessante para desinchar, isso é uma bobagem, né? Laxativo, então, quando você tem um laxativo realmente com essa função, é péssimo, né? Assim, os dois medicamentos num uso continuado de grandes doses podem depletar ou levar uma queda importante de potássio, que é um mineral que a gente tem no corpo, e isso pode levar à parada cardíaca, que é uma das causas de morte mais frequentes de transtorno alimentar. Quando a gente perde muito potássio, o coração começa a ter falhas no batimento mesmo, porque você precisa de potássio para a contração muscular. Então existe um risco físico, sim, associado a isso, né? E as dietas são muito banalizadas, né? Assim, fazer dieta é um fator de risco fundamental para ter transtorno alimentar. Claro que não é todo mundo que faz dieta que vai desenvolver um transtorno alimentar, tem que ter aquelas predisposições que eu te falei. Mas toda paciente com transtorno alimentar começou isso com uma dieta. E existe uma banalização muito grande na sociedade e até nas famílias. As famílias acham que é normal, mesmo com uma menina que não tem nenhum excesso de peso, dizer que hoje não vai jantar porque está fazendo dieta. Isso não é normal, essa é uma das coisas que as famílias podem prestar atenção. Não é normal ficar falando que está gorda e que precisa de dieta quando não existe excesso de peso real. Doutora, nós teríamos que falar sobre tratamento, eu acho que vai ficar para um próximo programa, mas quais os conselhos, as orientações que a senhora daria para a família
para prestar atenção, para tentar fazer uma prevenção primária, uma prevenção universal ali dentro de casa? Eu acho que o principal foco seria realmente prestar atenção nessa questão das dietas. Dieta. Fazer dieta não é normal, assim, é uma coisa que adolescente faz muitas vezes comumente, não quer dizer que o que faz comumente é normal. Se existe um excesso de peso real, essa pessoa deveria procurar um profissional de saúde para ter uma orientação e não ficar fazendo dieta de revista, como a gente brinca, né? Assim, porque realmente se os fatores forem observados com mais antecedência, você tem uma chance maior de tratar essa paciente adequadamente. Muitas vezes a gente recebe paciente que já está doente há anos e é mais difícil. Legal, nós estamos terminando o nosso programa, mas o papo foi legal e eu gostaria de convidar a senhora para participar de um próximo programa para falar especificamente sobre tratamento. Nós estamos terminando o nosso programa. Se você gostou do assunto, tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta para a doutora Marli, mande-nos um e-mail. Um abraço. A doutrina espírita nos ensina que o corpo físico é um instrumento que nos é concedido pela lei divina para que possamos vivenciar neste momento das nossas vidas as experiências de que necessitamos para o nosso crescimento moral e espiritual. Logicamente, cabe a responsabilidade de cada um de nós de preservar esse corpo físico, tentar manter da melhor forma possível a sua saúde para que ele possa ser um instrumento útil para nos levar às experiências de que necessitamos para o nosso crescimento moral e espiritual. Ora, a compulsão alimentar, normalmente, ela é fruto de uma ansiedade. Então, a pessoa acaba descarregando a sua ansiedade no alimento, como outra pessoa descarrega no jogo, como outra pessoa descarrega numa outra compulsão qualquer. É interessante que a pessoa, quando ela começa a perceber que ela está buscando o alimento em excesso, quando ela está comendo sem ter fome, sem ter vontade, comendo apenas por comer, porque está ansiosa, que ela busque uma ajuda profissional, que ela busque uma nova alternativa para descarregar essa ansiedade, uma nova atividade, busque substituir essa sua ansiedade. O equilíbrio emocional é importantíssimo. Nós temos que buscar fortalecer o espírito para que o espírito possa nos ajudar a fortalecer o nosso corpo. E para fortalecer o espírito, nada mais do que as atividades religiosas, nada melhor. Você que é espírita, busque a casa espírita, busque as atividades que a casa espírita pode lhe proporcionar, e você que é seguidor de outra religião, busque na sua religião o culto e as demais tarefas que você possa participar na sua reunião. E isto você vai buscar o fortalecimento para conseguir vencer essa compulsão por alimentos ou outra compulsão qualquer. Logicamente, a busca de um profissional de saúde também pode ajudar muito. O importante é que você queira mudar e que você faça algo para mudar, sabendo que todos nós somos capazes, somos donos de nós mesmos, temos nosso livre-arbítrio. Vós sois deuses, já nos disse Jesus. Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então você é forte, você é capaz. Acredite nisso e você vai vencer essa compulsão. E assim, nós encerramos mais um programa Vida Nova, agradecendo a sua presença conosco e contando com a sua presença no próximo programa, onde certamente estaremos debatendo mais um assunto do seu interesse. Então, até lá!